Fala galera do Eu Não Quero Ser Didático, mais um vídeo pra vocês, e esse vídeo é algo que eu vou ficar muito feliz de fazer, porque quem me conhece, quem tem contato comigo sabe que eu sou muito apaixonado por Beatles. É a banda que eu mais gosto, sempre ouvi, meu pai ouve, meu avô, minha irmã, todo mundo. E eu gosto muito dos Beatles, eu sou extremamente apaixonado pelos caras. Eu acho que a contribuição deles para a música é algo que não dá para mensurar. Muita gente fala que eu não gosto dos Beatles. Você gosta de qual banda? Foo Fighters, sei lá. O Dave Grohl é apaixonado pelos Beatles, tem o próprio Ringo, o baterista dos Beatles, como uma influência. Então nunca dá pra você fugir. O Oasis, tem gente que é apaixonado pelo Oasis. Os modos, as linhas melódicas do Oasis, cara, são muito parecidas. A referência dos Beatles neles são muito presente. Então, assim, acho que os Beatles é aquela banda que está no alto da montanha, e quando não consegue conquistar todo mundo, de alguma maneira eles ainda assim conquistam, de alguma maneira através de outros artistas. A influência deles é muito importante para a música. Então eu estou aqui para falar dele, e eu vou falar muito usando esse livro aqui. É um livro dos Beatles, vocês estão vendo, a única biografia autorizada, porque esse autor aqui, o Hunter Davis, ele foi o único biógrafo, alguém que trabalhou em cima da biografia dos Beatles, que teve um contato muito próximo com eles, e ele foi permitido escrever sobre os Beatles. Então, o Hunter Davis, diferente de outros autores, eu tenho muitos livros dos Beatles aqui em casa. O Hunter Davis, ele é uma fonte primária, porque ele estava lá, ele estudou objetos estando lá, perto deles, as gravações. Ele viveu na casa do John, viveu na casa do Paul, viveu na casa do George. Tudo que ele precisou fazer, ele teve o aval, porque essa biografia não começou a ser escrita após os Beatles. Essa biografia começou a ser escrita no auge dos Beatles. Ela foi autorizada pelo Brian Epstein, que foi o empresário dos Beatles, então pela Yoko, por tantas outras pessoas ligadas a esse universo dos Beatles. Então eu sugiro a você que gosta dos Beatles, eu sugiro a você que tem de alguma maneira curiosidade sobre a história dos Beatles, antes de fazer outras leituras, você lê o Hunter Davis, porque o Hunter Davis, eu tenho outro livro dele também, as cartas de John Lennon, que assim, um cara fenomenal. Ele teve, como foi um jornalista, ele teve contato com cartas, músicas, tudo de primeira mão, letras escritas em papéis assim, sei lá, de receita, de bolo, tudo que os Beatles fizeram, foto que eles tinham, o cara teve acesso. Então eu acho muito relevante para quem quer ler o Hunter Davis. Então fica aí a dica. E eu vou falar, a minha ideia hoje não é falar sobre, de alguma maneira, nostalgia, tudo dos Beatles, a história. Eu quero falar algumas curiosidades, algumas peculiaridades que, assim, eu sempre, quem conversa comigo, assim, no dia a dia, sabe que quando fala de banda, eu sempre venho com esses detalhezinhos às vezes, e a pessoa fica, mesmo, né? O que adianta? Não muda nada, mas é bom saber. Eu gostava muito de ler essas curiosidades, porque eu acho que, como fã dos Beatles, eu criei um laço muito importante e íntimo com os caras, assim, de você conhecer. Lógico que não conheço eles pessoalmente, eles não fazem a mínima ideia, eu sou um fã como qualquer outro, mas você acaba entendendo a personalidade de cada um, a fase da vida de cada um. Então eu estou aqui para falar disso. Eu vou usar algumas anotações que eu fiz desse livro, e bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar, para quem não sabe, o ponto número 1 do vídeo, o primeiro número aí da coleção, é que o Ringo, ele foi uma pessoa muito doentia quando ele era adolescente. O Ringo não estudou direito, ele passou acho que 2 anos da vida dele internado no hospital. Ele tinha problemas respiratórios sérios, se não me engano era tuberculose, alguma coisa do tipo. E foi nessa fase que o Ringo precisou se fortalecer muito, porque a mãe dele, a Maureen, estava sofrendo muito, o padrasto dele, e o Ringo não via muito os amigos dele do colégio. Então ele ficou lá, ele ficou sofrendo, ficou de cama há muito tempo, enquanto as outras pessoas estavam crescendo.
E eu acho que isso de alguma maneira impactou na vida dele, porque, cara, depois que o Ringo ele sai, né, ele é curado e tudo mais, o Ringo com certeza é o Beatle mais feliz, mais alegre, mais bobo. E ele já falou muito sobre essa fase. Ele falou que é impossível ele não sorrir depois de tudo que aconteceu na vida dele, e sorrir e ser alegre é a melhor maneira de você viver e de enfrentar os seus problemas. A outra coisa é sobre o Ringo ainda. Em 1962, quando os Beatles gravou Love Me Do, aquela música Love Me Do, então, aquela primeira gravação não foi o Ringo que gravou a bateria. Embora o Ringo, pra mim, é excepcional e todo mundo sabe que eu puxo muito saco do Ringo, ele não gravou porque os empresários e tudo mais, os produtores, acharam que não era uma boa. O Ringo não estava muito seguro para fazer aquela gravação. Ele mesmo admite que ele estava muito nervoso. E a bateria, de modo geral, é uma bateria simples. Então eles contrataram um baterista, os Beatles, né? E esse baterista fez a primeira versão do Love Me Do, e em seguida, lógico, que o Ringo depois nos shows ele tocou essa versão. Existe um cara, o terceiro ponto, esse foi o segundo. O terceiro ponto é o Stu Stickley. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. O Stu foi um amigo, assim, de infância do John Lennon. Eles estudaram juntos. E o Stu, ele tinha uma mesma paixão que o John Lennon, que era a paixão pela arte. Ou seja, o John ele era muito fascinado, o John gostava muito de arte quando ele era do colégio. Se ele não fosse músico, o John com certeza seria trabalhar com arte, sei lá, caricatura, porque o John, no colégio mesmo, ele passava muito tempo desenhando. O John tem muitos desenhos, tudo ele fazia com desenho, piadinhas irônicas. Ele fez até uma HQ não, uma coisa de quadrinhos sobre a vida dele no colégio e tudo mais. E o Stu era um amigo dele, ele tinha o Stu como um amigo que ele admirava muito. O Stu era uma pessoa que ele admirava muito. O Stu não era bom musicalmente. Ele entrou pra banda pra primeira formação dos Beatles, que eram os The Quarrymen. Ele entrou, os The Quarrymen, só que ele não era bom musicalmente. Só que ele tinha tanto respaldo do John que tudo que ele falava, o John meio que ouvia, entendeu? Então podia ou o George falar de um lado, mas o Stu, quando falava, o John ouvia, porque sabia que o Stu era um amigo antigo. O Stu tinha um olhar pra arte muito interessante. E o Stu morreu. O Stu morreu jovem, se não me engano ele morreu de um tumor no cérebro, algo do tipo. E essa morte pegou o John assim, de maneira muito inesperada, porque quando os Beatles foram para a Alemanha, nas primeiras viagens dele para tocar, o Stu acabou ficando por lá, porque ele conheceu a Astrid, acho que é a Astrid sim, uma mulher, que inclusive ela está aqui nesse tópico que eu vou falar para vocês no vídeo. Ele ficou lá com a Astrid, estudou artes e tudo mais, e o John sempre em contato com ele. Quando ele soube da morte do Stu, ele sofreu muito. Então, o Stu, ele era um cara que deixava o George, o Paul e o Pete Best, com muito ciúme, porque ele tinha uma enorme influência no John. O quarto ponto que eu vou falar pra vocês vai falar do empresário Brian Epstein. Cara, o Brian Epstein era um judeu que tinha uma loja, responsável por uma loja de discos e tal, e ele decidiu investir nos Beatles. Na verdade, a história dele, que quando ele começou, o primeiro encontro dos Beatles foi que ele era muito metódico, ele organizava tudo certinho. E aí umas meninas, quando os Beatles já estavam fazendo sucesso no The Cavern, nos pubs da cidade, enfim, elas entraram na loja dele e perguntaram se ele tinha um disco dos Beatles, uma gravação dos Beatles. E ele falou que nem sabia quem eram os Beatles. Então elas falaram, The Cavern, tal dia, ele foi, e ele ficou apaixonado pelos Beatles. E ele se apegou muito aos Beatles, porque, imagina gente, ele fez sucesso com 4 meninos, assim, ele não era um empresário, ele se tornou um empresário. Então, ele acaba se afeiçoando muito aos Beatles. E a verdade é que pouca gente aborda esse fato, mas o Brian Epstein era uma pessoa muito solitária. Ele era homossexual na época, então se é difícil hoje tratar desse tema, imagina na época. Ele era solitário e ele era uma pessoa que ele era extremamente apegado aos Beatles, e especialmente ao John Lennon. Ele gostava muito do John, ele tinha um apego muito forte ao John. Não digo que era uma paixão, um romance, mas era aquela pessoa que o John mexia com ele, as opiniões do John e tudo mais. E o Brian também morreu. Isso vai causar um enorme problema na vida dos Beatles, sem dúvida. Eu acho que o fator relevante para mim, o término dos Beatles, né? Muita gente fala da Yoko, muita gente fala dos conflitos entre eles,
mas a verdade é que os conflitos sempre existiram, desde jovens. A Yoko era uma pessoa muito importante na vida do John, então eu não gosto nem de falar disso assim. É lógico que, tirando alguns desequilíbrios da parte do John, da parte inclusive dos Beatles, em aceitar e tratar isso bem, eu acho que isso com o tempo evoluiria e ela acabaria sendo bem recebida, como em parte é hoje. Ela fala com o povo e tudo mais, depois da morte do John, da maneira que foi, enfim. Mas eu acho que se o Brian tivesse vivo, ele teria conseguido equilibrar tudo, porque o Brian era um porto seguro dos Beatles e ele morreu de overdose numa casa que ele tinha de campo. Os Beatles até estavam indo para esse lugar e descobriram que ele morreu. Então foi muito triste isso, mais uma morte na vida do John, na vida do Paul. Enfim, o Brian morreu de overdose, morreu com um certo tipo de depressão, sozinho, por assim dizer, e um homem que foi tão usado assim pelos Beatles, pela parte da música em geral. Falar das gravações finais. Cara, pra quem não sabe, os Beatles eles fizeram um tempo de apresentações ao vivo, até o John ficar muito irritado com isso. Ele falou que os Beatles podiam botar bonecos de cera e aquelas meninas, quem já viu os vídeos dos Beatles sabe, que elas as meninas, então o John fala que eles podiam nem tocar, mas real pra de qualquer jeito, e isso pode ser interpretado de duas maneiras. Como se ele estivesse sendo muito babaca em afirmar que os Beatles não dependiam de uma boa apresentação para impactar, mas em certo momento, em certo sentido, é verdade. Os Beatles eram assim, o que o Justin Bieber foi há algum tempo atrás, em uma larga proporção. Porque imagina se os Beatles tivessem a mídia que tem hoje, eles não apareciam em tanto comercial, em tanto propaganda e tudo mais. Então eles eram assim, eles não precisavam de fato fazer uma boa apresentação, eles estavam sempre sendo aplaudidos. Então os Beatles pararam de fazer a apresentação ao vivo e focaram nas gravações dele, porque além do dinheiro, além do sucesso financeiro, de prosperar, os Beatles se importavam muito com a performance deles, com a criatividade deles. Eu acho que isso é a enorme diferença do que mais ou menos as bandas antigas para as bandas de hoje, do que foi os Beatles para outras bandas. Eles não queriam parar por ali, eles podiam ficar tocando Love Me Do, I Wanna Hold Your Hand até o final da carreira, tocar até hoje no Rock in Rio, caso eles estivessem vivos e juntos, mas não, eles queriam fazer algo novo, então eles interromperam e foram fazer gravações em estúdio. Os Beatles viraram um bando de estúdios que só lançavam discos e as pessoas consumiam desses novos discos e dessas novas gravações e viam que foi uma proposta usada dos Beatles fugir dos holofotes, mas que super deu certo. A nota, Let It Be, Sgt. Peppers foram álbuns que mudaram completamente a visão das pessoas que tinham sobre os Beatles, mas eu quero trazer um detalhe sobre Getting Better. Getting Better é aquela música dos Beatles que quem quiser pode pesquisar aí, It's getting better all the time, eu canto muito mal, mas enfim, essa música daí, alguém já deve ter ouvido. O Hunter Davis diz que no início eles só tinham essa letra, o Paul sempre falava it's getting better, ou seja, está ficando melhor. Pra tudo ele usava essa expressão, está ficando melhor, está ficando melhor. E daí ele virou pro John e ele falou, olha, tem uma música aqui. E aí o John e o Paul ficaram dias e dias só fazendo isso, eles não se alimentavam direito, eles ficavam lá no piano, e a gravação dessa música foi uma coisa assim, surreal, demorou muito tempo, demorou 6 horas para gravar a voz num dia, foi uma coisa muito bem trabalhada essa música, nessa época eles só iam pro estúdio e voltavam, então eu não sabia muito quando eu li dessa música, na verdade foi uma música que eu não ouvia muito, mas depois do tempo comecei a ouvir muito, só pra ouvir a voz e saber que deu tanto trabalho gravado. Pra quem não sabe, eu falei da Astrid também, tô dando uma colada, tá? Pra quem não sabe, a Astrid foi uma mulher que eles conheceram, uma menina, né, na época, uma mulher, tá? Da idade deles, que eles conheceram na Alemanha, e a Astrid foi a autora daquele corte de cabelo de cuia dos Beatles, porque na verdade eles usavam o cabelo Ted Boy na época, que era muito, sei lá, o Elvis era uma referência pro John Lennon, para meninas da cidade, eles só usavam aquele gel, aquele cabelo assim pra cima, Ted Boy, fumavam, jaqueta de couro. E o Brian já tinha falado que ele não queria mais jaqueta de couro, ele queria terno, ele queria uma coisa formal. Olha só, o John Lennon odiava isso, mas enfim, ele confiava no Brian, ele teve que fazer. E aí a Astrid decidiu cortar o cabelo do Ringo, acho que foi do Ringo, daquele jeito, e o Ringo era o mais Ted Boy da banda.
E aí, quando ele cortou daquele jeito, os Beatles zoaram muito ele. Tipo, ele pareceu que o cabelo dos Beatles zoaram muito. Só que aí o John falou, quer saber, faz isso daí em mim também. E aí o John fazendo, o John era uma influência na banda e tal, aquele cara que era sempre seguido. E aí o Paul e o George entram e aquilo virou moda. E aí muita gente fala que pergunta como é que os Beatles tiveram essa ideia, e eles tiveram essa ideia com a Astrid na Alemanha. Então, fica aí a importância da Astrid. Outro ponto é a recusa da Decca. Decca era uma gravadora, a maior gravadora da época, em Londres, se não me engano. A Decca recusou os Beatles, o Brian levou os Beatles para fazer teste e a Decca recusou. Falou que eles não eram bons o suficiente e que não ia rolar. O que aconteceu depois que os Beatles fizeram muito sucesso foi que o diretor da Decca perguntou assim, cara, esses caras passaram por aqui mesmo, é verdade isso que eu tô vendo aqui nos arquivos? E ele descobriu que os Beatles sim, os Beatles passaram por lá e os Beatles foram recusados nas audições, de maneira humilhante. E ele demitiu todos os funcionários que estiveram presentes naquelas audições, porque ele falou que aquilo era uma coisa absurda, não dava pra perdoar aquilo. Outra coisa é uma tentativa de assassinato, outro ponto, é uma tentativa de assassinato ao George. Cara, tentaram assassinar o George, não sei porque o George era uma pessoa muito pacífica na época, mas não tentaram assassinar ele, na verdade tentaram assaltar a casa dele e estavam armados, com facas. O George morava num castelo, sei lá, um palácio, uma mansão, e invadiram a casa dele, ele ouviu um barulho, ele estava indo beber água, não sei, e a pessoa se deparou com o George, e ela tentou esfaquear o George, só que o que ela não contava era que o George já tinha conhecimento de artes marciais, e ele conseguiu se defender. Ele espantou o cara, o cara saiu correndo, mas feriu ele, por isso ele não conseguiu ir atrás do cara, e ele ficou muito nervoso com isso. Depois ele botou grades, muros na mansão dele e tal, que era o que ele já deveria ter feito. Se ele morasse no Rio de Janeiro, ele ia fazer isso com certeza. Outra coisa, um outro ponto, que esse é muito legal, é como o John conheceu o Paul. O John conheceu o Paul em meados da década de 50, né, 1950 e pouquinho, 58, se não me engano, num festival da igreja. Cara, o John, ele era muito rebelde quando ele era criança, quando ele era adolescente, porque eu vou chegar nisso para falar da evolução do John, mas ele tinha muitas revoltas na vida dele. Mas a tia dele, que criou ele, a Mimi, ela era uma pessoa muito religiosa, era uma pessoa que vão na igreja e tudo mais, e o John ia, mais por causa da Mimi. E aí ele descobriu que ia ter ali um festival de música e tudo mais, e nessa época ele estava apaixonado pelo Elvis, ele só sabia ouvir Elvis, ele queria ter uma banda, e ele montou os The Aquariums, e os The Aquariums tocavam um som razoavelmente legal. Sim. O John, ele começou tocando... nossa, esqueci o nome do instrumento. Depois eu vou lembrar do nome do instrumento. Mas é aquele... caramba, tipo um ukulele. Enfim, os acordes, pra gente ter uma noção, não era do violão específico. O John não sabia tocar violão em si. Ele sabia tocar alguns acordes que ele passava pro violão e tocava dessa maneira. Entendeu? Foi banjo. Ele começou tocando banjo. Ele fazia os acordes do banjo no violão. E saiu o som legal, porque ele fazia em outra casa. Pra quem não sabe, dá pra fazer isso. Então, ele tocava assim, e ali ele fez uma apresentação e ele cantou, e uma das pessoas que estavam na plateia era ninguém menos do que Paul McCartney. Então o Paul olhou pra ele e falou assim, cara, essa banda é boa. O Paul foi convidado por um amigo do John que conhecia o John. Aí ele falou, meu amigo vai tocar e tal, se você quiser ir, ele levou o Paul. E o Paul gostou da banda, e ele gostou especificamente do John Lennon, porque embora musicalmente o John não fosse tão bom nessa época, o John era um excelente cantor, um cara que tinha uma presença de palco absurda, uma carisma enorme. Então o Paul, que já era muito melhor musicalmente, ficou, acho que vale a pena conhecer esse cara. E ele quis conhecer o John Lennon naquele dia, ele fez uma breve apresentação, tocando violão, e o John sacaneou muito ele, porque o Paul era 2 anos mais novo que ele. O Paul, ele era meio... usava roupinhas muito certinhas e tal, ele era meio careta, muito diferente do que era o John Lennon rebelde, o John Lennon fumando e tal. E o Paul foi zoado porque ele era canhoto e tudo mais. E foi assim que eles se conheceram. Depois do tempo, o John liga pro Paul pra ver se o Paul quer tocar com ele qualquer dia desses e tal, porque o Paul era muito melhor. Porque na verdade, quando eles se conhecem, o Paul toca, o John sacaneia muito, ele é zoado, mas o empresário da banda do John, que era um amigo dele também, que cuidava da banda e tal, dava conselhos pro John, falou, esse cara é melhor do que qualquer um que a gente tem aqui, você tem que colocar ele na banda.
Então o John ligou pro Paul e o Paul começou a se entrosar ali com ele, eles começaram a escrever músicas, o Paul ensinou os acordes realmente do violão pro John e, enfim, aí começou a maior dupla autoral de todos os sucessos aí que a gente tem, Lennon McCartney. Cara, o John na vida dele, bom, de maneira breve, o John sempre sofreu com perdas. O John, ele não tinha um bom relacionamento com o pai, ele foi criado longe do pai dele. O pai dele apareceu muito tempo depois, quando ele já era famoso. Aí foi aquela coisa de, meu pai apareceu com isso famoso e tal. Mas enfim, ele conseguiu se aproximar do pai dele. Em alguma fase da vida eles se perdoaram. Na verdade o John perdoou ele. E só o que aconteceu foi que o pai dele morreu algum tempo depois que eles se perdoaram e tal. O John também não veio ter uma vida muito longa, ele foi assassinado. Uns 40 e poucos anos, se não me engano. Mas o John na infância perdeu a mãe e o John na infância perdeu o tio que cuidava dele. Então ele sempre foi uma pessoa muito solitária, além do estudo. Se vocês vão lembrar, um amigo de infância dele, um cara que era praticamente irmão, ele perdeu. Então o John teve aí 4 perdas muito importantes na vida dele. Então ele era uma pessoa muito vazia, ele era uma pessoa muito revoltada. Enfim, nem dá pra mensurar. E nisso o Paul se aproximava muito dele, porque o Paul também já tinha perdido a mãe. Então, quando o John perde a mãe dele, ela foi morta atropelada, se não me engano o nome dela era Júlia, não sei, o John se aproximou muito do Paul, porque o Paul sabe como é que é essa. Cara, e aí, outro ponto, outra curiosidade, e esse é uma coisa que me envergonha muito de falar, que eu acho que foi muita sacanagem. Os Beatles, antes do Ringo, tinham um baterista chamado Pete Best. Pete Best era um bom baterista, ele era um cara muito galã, ele era bonito, todas as meninas gostavam dele. E aí o que aconteceu? Ele era também uma pessoa que empolgava, botava os Beatles para frente. Pra você ter uma noção, ele abriu a casa dele, sei lá, o porão da casa dele com a mãe dele, fez um pub chamado Casbah Club, que foi um lugar onde os Beatles tocavam, as pessoas iam ver os Beatles. E era um lugar que o Pete Best abriu para isso, ele organizava e tudo mais. E aí ele chamava o Bono, vamos tocar. Só que quando os Beatles conheceram o Brian não gostou do baterista. Na verdade não foi o Brian, foi o George Martin. O George Martin, que o Brian era empresário, o George Martin era o produtor. O George Martin não gostou do baterista, ele falou que os Beatles tinham que trocar o Pete Best. E os Beatles, pelas marcas da vida aí, já conheciam o Ringo, porque o Ringo tocava para muitas bandas que ficaram muito famosas, inclusive nessa época. O Ringo, depois de se recuperar da doença, ele já tocava bateria, ele trabalhou em navios, o Ringo trabalhou no porto, ele era um cara da noite, o Ringo. Tocava bateria em vários bares, pubs, com várias bandas, e os Beatles conheciam ele, vamos chamar o Ringo, porque o Ringo é um cara simpático, o cara é legal, a gente pode chamá-lo. E aí chamou, e aí o Ringo tomou o lugar do Pete Best, enfim, os Beatles foram o que são, e o Pete Best ficou para trás. Ele não teve o sucesso e tudo mais, e aí é chato, né? Porque o Ringo é um cara que eu gosto muito, mas o Pete Best também tocava muito bem, e eu acho que foi meio sacanagem as coisas que aconteceram. A mãe dele não entende, a mãe do Pete Best fala que foi uma sacanagem, porque ele abria a casa dele, fazia de tudo pelos Beatles e ele foi cortado. E também muitos dizem que os Beatles tinham ciúme da beleza dele, né? Assim, com as meninas e tudo mais. Enfim, disso eu não sei. Mas assim, eu também não acho que foi uma coisa muito fácil de lidar e muito fácil de fazer esse corte. Cara, uma mudança radical na vida do George. Cara, o George sofreu uma mudança muito radical. O George sofreu uma mudança radical, assim, extrema, de espiritualidade, de conhecimento. O George começou a se interessar muito pela cultura indiana, pela religião indiana, e ele mudou completamente. Ele não se tornou uma pessoa mais, ele se tornou uma pessoa menos fútil, ele dava menos valor para dinheiro, para essas coisas. Para ele era conhecimento espiritual que ele precisava, e ele começou a investir muito nisso. E o George em si, ele foi feliz depois disso. Então é uma coisa muito legal, muito interessante abordar isso. O George mudou completamente. Isso não influenciou em nada a sua criatividade na música, porque ele conseguiu colocar, inclusive cita nas músicas dos Beatles vários instrumentos indianos. Então o George teve um marco, ele conseguiu misturar as composições de rock, pop com música indiana. Músicas psicodélicas. O George Harrison foi um cara craque nisso.
Essa mudança radical, fazendo um gancho, ela também pega muito de uma coisa que aconteceu na vida dele. Ele era casado com a Patty Boyd, que era uma modelo, que ele conheceu numa gravação de um clipe dos Beatles. Essa mudança não foi muito bem acompanhada pela Patty, não por motivos dela não gostar, simplesmente não encaixava a mudança dela e tal, ela era uma modelo. E o George tinha um amigo, irmão camarada assim dele, que era o Eric Clapton. O Eric Clapton, um dos músicos mais famosos até hoje. E a Patty começa a gostar do Eric, e o Eric começa a gostar da Patty. E a Patty começa a sair, ter relacionamentos com o Eric. E eles falam isso pro George. E curioso é a resposta do George. Ele fala que se ele não consegue mais fazer a Patty feliz, se ele não consegue mais amar a Patty feliz, não consegue mais amar a Patty da maneira como ela merece ser amada, a Patty está livre de qualquer maneira, ele nunca vai repudiar esse relacionamento dela com o Eric, desde que o Eric consiga amá-la e ela amar o Eric, pra ele tá tudo bem, tá tudo certo. Isso mostra também como foi muito radical essa mudança do George, pra ele tava sempre tudo bem, em paz, enfim. E a Patty, curioso que ela tinha ganho uma música dos Beatles, Something, é inspirada na Patty, e Laila, do Eric, também é inspirada na Patty, ou seja, Patty, você foi uma musa aí de várias músicas muito famosas e inspirou muitos dos melhores músicos do mundo. Então, o Roy Orbison, outro ponto, é o Roy Orbison, sabe? Aquele cara que cantou Pretty Woman, Monkey Down, então, o Roy Orbison, que fez muito sucesso com essa música, ele já abriu um show para os Beatles. Então, nas turnês dos Beatles, o Roy Orbison abriu o show. Se você consegue imaginar isso, você vai para assistir um show dos Beatles e o Roy Orbison, aquela voz dele, de Marina Mulher, naquele filme, então, abrindo o show. Então, cara, você vê a grandeza dos Beatles e como as pessoas lidavam com ele. E o Never Walk Alone, aquela música que a torcida do Liverpool canta, sabe? You Never Walk Alone. Então, essa música foi oferecida para os Beatles de gravar, só que os Beatles recusaram, mais especificamente o John. O John não queria gravar música de outra banda, nem que fosse para eles fazerem sucesso com isso, nem que o produtor falasse que eles iam fazer sucesso com isso, ele não queria fazer. Então o John se recusou a gravar o Never Walk Alone, os Beatles então aderiram, não gravaram. O Paul também não gostou, o Paul insistia que os Beatles eram capazes de fazer composições e eles não precisavam fazer regravações, embora eles tenham feito algumas. Mas nesse caso eles recusaram. E o Never Walk Alone foi gravado por uma banda chamada Gary the Pacemakers, e eles fizeram muito sucesso com essa gravação. Um outro ponto é o acorde inicial de A Hard Day's Night. E aí, pra quem toca, eu toco, eu sempre tive uma curiosidade muito grande com isso, e alguns amigos meus que tocam comigo sabem que a gente, quando vai tocar, eu sempre falo assim, não, é assim. Então, o acorde inicial de A Hard Day's Night, isso é uma curiosidade assim, musical, quem quer saber disso, de história e tudo mais, ele é o primeiro acorde, então, antes de começar a música, é uma mistura de 3 acordes, se não me engano, um Ré, um Fá e também um Dó, não lembro do terceiro, mas, enfim, experimentem aí com 3 violões, se vocês conseguirem, vejam se sai no som, mas eu sei que é assim, porque o Paul já confirmou que era uma mistura de acordes. I Wanna Hold Your Hand foi um grande sucesso dos Beatles, e a Wanna Hold Your Hand foi a primeira música a chegar ao primeiro lugar nos Estados Unidos em 1963. E eles jantaram, enfim, eles estavam na França, eles estavam em Paris quando eles souberam que a Hard Day's Night, a Wanna Hold Your Hand tinha chegado ao top 1 nos Estados Unidos. Gente, top 1 nos Estados Unidos para meninos na Grã-Bretanha, assim, britânicos, era uma coisa surreal. Então os Beatles ficaram, lógico, muito emocionados com isso, muito felizes, porque eles sabiam que isso marcava a vida deles e eles nunca mais voltariam a ser uma banda exclusivamente da Inglaterra. Brigas entre John e Paul. Bom, as brigas entre John e Paul foi uma coisa que o Paul se arrependeu muito, tenho certeza que o John também, porque no final da vida deles, no final da vida deles não, Paul é vivo até hoje, mas antes do John ser assassinado, o John e o Paul já estavam meio que fazendo as pazes. Bom, o que acontece é que depois que os Beatles se separaram, o John e o Paul se atacaram muito através de cartas, como disse o Hunter Davis. O Paul falando que a Apple, que o Brian, o empresário deles, lembra, construiu uma empresa chamada Apple, que era uma gravadora, e os Beatles tinham ação nisso. Quando o Brian morreu, ficou uma disputa por ações. E o John e o Paul brigavam muito por essas ações.
muito pelos direitos das gravações, no que cada um ia usar. E daí o Paul atacava muito, e o John também. E aí o Paul começava a fazer composições que falavam do John, e o John da mesma maneira atacando o Paul. E pra você ter uma noção, o John fez uma música que o John nessa época estava se portando muito com causas políticas. Ele tem uma música Power to the People, aquela Give Peace a Chance, então Revolution. O John começou a mudar muito o estilo da composição dele para alguma coisa política, para alguma coisa ideológica. E o Paul não, o Paul sempre foi muito, se portou muito com a criatividade na música, na arte. Então o John falou que o Paul era um careta. E o Paul falou, não tem problema nenhum em ser careta. Eu sou brilhante e eu acho que as pessoas estão comigo para ouvir minha arte. Os problemas do mundo não são problemas meus, eu não tenho que resolver isso. Eu tenho que dar, através da música, esperança e boas coisas para as pessoas ouvirem. E aí são duas ideias diferentes. Cada um escolhe aí o que mais se identifica. Só que eles brigavam muito. E só que em algum determinado momento, o John chamou ele para um Natal. E daí o Paul não foi, falou que não dava para ele ir, mas aquele convite significou uma porta aberta para uma reconciliação. O Paul gostou de ter sido chamado, ele não pôde ir porque não pôde mesmo, só que depois de um tempo eles começam a se aproximar, tudo mais aquela coisa mais devagar. Só que quando o John morreu, o Paul sentiu muito, o Paul chorou muito, muito mesmo. Ele ligou foi a Yoko que avisou que o John tinha sido assassinado. Então eu acho que o John e o Paul são aquelas pessoas que competiam saudavelmente na música. Eles eram amigos que colocavam pra cima, através de uma certa... não uma competição que seja ruim pra pessoa, mas é quando você admira muito uma pessoa, você se sente, poxa, eu quero ser igual a essa pessoa. Então o John admirava muito o Paul, admirava muito o John. E pra quem não sabe, o Paul era musicalmente melhor que o John. Só que o John tinha um peso muito grande, porque ele falava com o Paul. Tanto que o Paul até hoje fala que poucas músicas foram realmente elogiadas pelo John. Eu acho que a que John elogiou foi Here, There and Everywhere, que o Paul falou hoje em dia, que nos dias atuais aí, que o Paul falou que essa música foi a que o John mais gostou dele. Então, enfim, no final acabou que eles estavam próximos de novo, e graças a Deus, não sei, a Deus, eu espero, que o John esteja num lugar bom e que eles não terminaram com ódio um com o outro. Free as a Bird foi uma gravação que o John fez naquelas fitinhas onde se colocava fita antiga, não sei se alguém teve isso no carro do pai, meu pai tinha uma fitinha que se colocava nos Beatles. As gravações eram feitas em casa, então o John fez uma gravação, voz e violão, numa música chamada Free as a Bird. E a música é linda, a música é maravilhosa. Depois do assassinato do John, o Paul, o George e o Ringo, eles ligaram para Yoko pedindo permissão para vasculhar algumas coisas do John, alguns arquivos dele, e acharam essa música e perguntaram para Yoko se tinha problema de gravarem. Então a Free as a Bird, que tem em alguns discos, trabalhos dos Beatles, Free as a Bird é a voz do John original da época que ele gravou, lógico, mixado, tudo certinho, o violão dele, com algumas sobreposições de gravações do George, do Paul e do Ringo em outro dia, muito depois, quando ele já era assassinado. Então essa música é um trabalho contínuo de muito tempo e ficou muito legal mesmo. O último concerto deles foi, na verdade, depois da morte do John, porque antes da morte do John, assassinado, eles não estavam juntos, eles estavam muito separados, cada um focado numa vida pessoal. Só que depois que o John morreu, o Paul, o George e o Ringo toparam se apresentar, fazer um show e colocaram um holograma do John. Então, o último concerto dos Beatles, assim, para a comunidade música mundial, é um projetor, é um holograma do John Lennon cantando e o Paul, o Ringo e o George acompanhando. E foi uma coisa muito emocionante, eles choravam. Então, foi muito marcante esse concerto. E por último, eu quero destacar o recente Grammy que teve, o Grammy da música ali. E cara, só pra vocês terem uma noção, vocês já viram algumas pessoas no meio do futebol que falam que o Pelé teria, sei lá, 8 bolas de ouro, 9 bolas de ouro. Então, os Beatles, cara, eles ganharam tanto Grammy nessa edição. Foi um Grammy especial dos Beatles, e que muitos músicos que gostam, são apaixonados pelos Beatles,
fizeram homenagens, tais como Ed Sheeran tocando In My Life, Dave Grohl tocou Come Together, se não me engano, Maroon 5 tocou Ticket to Ride, enfim, muitos artistas, Eric Clark Jr. tocou Why My Guitar. Então teve muitos artistas que se apresentaram, o Eric Clapton já tocou muitas músicas dos Beatles também. E cara, os Beatles ganhariam muitos quesitos e prêmios no Grammy. Então, pra quem não sabe, teve esse Grammy recente, não lembro especificamente qual o ano, vou ficar devendo a vocês, mas só vocês jogarem aí no YouTube Grammy, Beatles, e vai aparecer com certeza muitos shows, muitas versões de artistas que talvez você goste. Você não gosta nem dos Beatles, mas você gosta desse artista, você vai ver uma versão dele de alguma música dos Beatles, talvez você se interesse mais em ouvir alguma coisa dos Beatles. Então, bom, é isso, encerro aqui. De novo mostrando para vocês o livro do Hunter Davis, um livro grosso, tem imagens, tem fotos, e é isso. Tchau, obrigado por assistir até o final, e aqui tá o John. Enfim, valeu.